Saúde Cidade começando a partir de agora. Você pode acompanhar o programa nas redes sociais da Rádio Cidade, do Hospital Evandro Ribeiro e também no nosso YouTube. Hoje a gente vai bater um papo com o doutor Áudrio Nogueira, otorrino. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Muito obrigado por me receber. Imagina, obrigada a você pela presença. Vamos falar, doutor, sobre obstrução nasal. Para a gente começar, nariz entupido, obstrução nasal. É a mesma coisa? É uma forma assim mais leiga de se falar a obstrução nasal, né? Que é um termo mais científico que aborda muitas causas. Né? Então, é importante a gente diferenciar uma causa da outra. Ah, boa. Vamos então já falar dessas causas. O que pode gerar essa obstrução, doutor? De forma geral, a gente pode dividir em dois grandes grupos. As causas inflamatórias e as causas estruturais. As causas inflamatórias são as reações alérgicas, as infecções que envolvem o nariz. Já as causas estruturais envolvem a anatomia do nariz mesmo. Então, um desvio do septo, uma hipertrofia de cornetos, uma hipertrofia de adenoides. Então, são essas as principais causas. E aí, nos casos, por exemplo, né, de rinite, de alergia, de certa forma, essa obstrução vai e volta. Vai e volta, mas dependendo da gravidade, pode ficar perene também, pode ficar o tempo todo. Porque dentro das rinites, nós também temos as alérgicas e as não alérgicas. As alérgicas são aquelas que vão manifestar sintomas quando temos contato àquele agente que causa a alergia em nós. Né? Então, às vezes, é ácaro, é pólen. Já as não alérgicas, muitas vezes, são reações a variação de temperatura, a cheiros fortes, a fumaça. E aí, nesses casos, a gente, afastando o fator causal, muitas vezes a gente consegue controlar os sintomas. Mas nem sempre. Às vezes, a reação que a pessoa tem é tão forte que ela fica muito tempo com os sintomas, mesmo depois daquele agente causal já ter sido retirado. Entendi. E aí, nesse caso, tem outros sintomas junto aí com essa obstrução nasal? Obstrução nasal, prurido, que é a coceira, espirros e secreção nasal. Entendi. De forma geral, a secreção, quando é uma causa mais alérgica, tende a ser mais clara, e quando é uma causa mais infecciosa, ela até pode ser mais clara inicialmente e depois vai espessando, mas isso também não é uma regra. A gente precisa ver todo o contexto que aquele paciente está envolvido. Perfeito. E aí, como que funciona a obstrução nasal das pessoas que têm essa causa já estrutural? O desvio de septo, enfim. Também duradoura essa obstrução? Aí é mais comum ainda de ser duradoura, porque é um problema na estrutura do nariz mesmo, tá? Então, independente do ambiente em que aquela pessoa esteja, do horário do dia, ela vai estar com obstrução nasal. Boa. E aí, nesse caso, a pessoa já nasce com esse tipo de problema, digamos assim, ou ele pode ser adquirido aí ao longo da vida? Isso é uma dúvida muito frequente. O desvio do septo nasal, por exemplo, tem várias causas. Pode sim ver uma manifestação desde o nascimento, pode ser também uma alteração na puberdade, que é quando acontece o estirão de crescimento. O septo nasal ele pode crescer mais do que deveria e acaba entortando, ou pode ser por trauma também. A pessoa bateu o nariz e vai ficar com esse defeito na estrutura do nariz. Entendi. E a pessoa consegue saber, doutor, assim, perceber essa diferença da obstrução, se ela não souber, né, que tenha, digamos, um desvio de septo ou alguma alergia? É difícil, assim, apenas... É claro que os sintomas vão direcionar a gente, mas a gente também precisa examinar para ter uma certeza, um grau de objetividade para a queixa da pessoa. De forma geral, o desvio de septo tende a ser... causar mais sintomas de um lado do que do outro. Mas também não é uma regra, porque a pessoa pode ter um desvio do septo para os dois lados. A gente fala com desvio em S. Ele vai para um lado direito e depois vai para o lado esquerdo ou vice-versa. Já quando é uma causa bilateral, a gente pensa mais nas causas inflamatórias, tá? Mas, novamente, também não é uma regra. Existe um tipo de sinusite crônica que chama polipose nasal, que são estruturas, pólipos que crescem no nariz, que é uma causa inflamatória, mas que eventualmente vai também precisar de uma remoção cirúrgica desses pólipos. Então, é uma causa inicialmente inflamatória que evoluiu para estrutural, que criou ali uma barreira no nariz.
Perfeito, doutor. Ótima explicação. E aí, qual que é o momento, digamos, certo, ideal, da pessoa procurar um otorrino, um especialista? Porque às vezes a gente acha que nariz entupido é normal, né? Sim. Primeira coisa, a gente tem que ver a gravidade dos sintomas. Essa queixa está acontecendo a maior parte dos dias. Essa queixa está atrapalhando a vida produtiva do indivíduo, está atrapalhando no trabalho, no momento de lazer, não consegue fazer uma atividade física. Tá? Então, de forma geral, se incomoda, já é o momento de melhorar a sua qualidade de vida e procurar um otorrinolaringologista. Ótimo. Essas, digamos, complicações, você falou algumas, né, doutor? Sim. Pode gerar outros tipos de complicações, até o próprio Pode. respirar mesmo, Sim. né? A obstrução nasal, que é o cargo-chefe aqui da nossa conversa, é a principal manifestação. Mas a obstrução nasal, a longo prazo, pode provocar sinusites também. Olha. Né? Que a secreção ela tem dificuldade de sair do nariz. E uma secreção retida, ela tende a infeccionar. Tá? Então, já vai evoluir com dor na face, vai evoluir com alteração de olfato. Tá? E em se tratando de sinusite por ser uma infecção, tem todas as complicações infecciosas também, que é o que a gente tenta prevenir de todas as formas. Uma complicação orbitária, uma meningite, isso aí são coisas extremas, mas que a gente sempre trata para não chegar até lá. Perfeito. Falando agora de criança, né, do público infantil, doutor, principalmente agora nesse período de frio, como que o pai, o responsável por essa criança, pode observar essa obstrução nasal? Porque às vezes a criança não manifesta, né, não consegue explicar isso. Criança, é muito comum ter os roncos noturnos. Tá? Os roncos, eles podem aparecer esporadicamente quando aquela criancinha está mais gripada, ou ela pode ser um ronco habitual. O ronco habitual, a gente sempre tem que investigar. Na verdade, o ronco, ele nunca é fisiológico, sempre tem uma causa. E em se tratando especificamente de criança, que foi a sua pergunta, nós temos a hipertrofia das adenoides. A adenoide é um tecido de defesa, um tecido linfóide, semelhante às amígdalas, mas que fica no fundo do nariz, numa região chamada de rinofaringe. Geralmente as adenoides elas tendem a evoluir na puberdade. Porém, o grande problema é o estrago que a hipertrofia delas pode causar durante a infância, que é o momento em que nós temos o crescimento e desenvolvimento da face. Uma criança que é respiradora oral, porque o nariz dela é fechado, ela vai ter uma série de alterações no crescimento da face. Além de poder, inclusive, atrapalhar a audição também. Porque o nosso ouvido, ele tem uma comunicação para o nariz. E aí, um nariz entupido pode ocasionar um acúmulo de secreção no ouvido também. Então, você pensa, é uma obstrução nasal e dá alteração até na audição. Exatamente. E aí, no caso das crianças, quanto mais rápido, né, fazer tratamento, entender a causa, melhor, né? Com certeza. Vai melhorar o crescimento, o desenvolvimento. E a criança, se o adulto não dorme bem, ele fica sonolento. Uma criança que não dorme bem fica agitada. Então, tem muita criança que recebe diagnóstico de TDAH, de déficit de atenção. Na verdade, ela não está respirando bem à noite, ela não está dormindo bem. Então, ela vai ter atraso no desenvolvimento escolar. Isso tudo por causa de uma obstrução nasal. E aí, nesse caso, né, focando agora nas crianças, o que os pais, os responsáveis, devem fazer depois de identificado? Qual que é o tratamento mais indicado, doutor? Isso. Em medicina, de forma geral, a gente sempre vai do tratamento menos invasivo até o mais invasivo. Então, inicialmente, a gente tenta identificar possíveis causas alérgicas ou possíveis fatores causais para aquele sintoma de obstrução nasal. Boa. Então, de forma geral, a gente evitar poeira, mofo, animal de pelo. Se ocasionar os sintomas na pessoa, não é todo mundo que tem que desfazer do cãozinho, do gatinho. Fumaça, contato domiciliar com tabagistas, a gente sempre pergunta assim, o papai, a mamãe, alguém fuma, então não fumar dentro de casa, pelo menos. E aí, depois que a gente venceu essa etapa de controle ambiental, aí a gente parte para os tratamentos medicamentosos. E aí tem tratamento de spray nasal, tem tratamentos de comprimidos, de xaropes, isso aí vai ser muito individualizado caso a caso. Perfeito.
Se a gente não conseguir um controle satisfatório dos sintomas com tratamento medicamentoso, aí a gente começa a pensar num tratamento cirúrgico, tá? Isso é claro que é o dia a dia. Exceções podem acontecer. Às vezes, num caso muito extremo, a gente vai partir logo para cirurgia, tá? Ou então, se a gente está... Aqui tudo a gente está falando de causas benignas de obstrução nasal. Mas tem também as neoplasias, tem os tratamentos oncológicos que precisam ser feitos também, tá? E aí, nesse caso, também a gente tende a ser mais agressivo, proporcional à gravidade da doença. Perfeito. Esses tratamentos, da mesma forma que eles são para as crianças, né, para o público infantil, é o mesmo tipo de tratamento indicado para adultos, doutor? Tem diferença? Linhas gerais, sim, tá? Mas a causa da obstrução vai variar um pouco. Por exemplo, hipertrofia de adenoides, mais criança. Desvio de septo nasal é muito mais adulto. É exceção a gente operar desvio do septo nasal em criança. Pode precisar, tá? Mas geralmente a gente espera o estirão de crescimento, porque igual eu falei, o septo nasal ele ainda tende a desenvolver na puberdade, tá? Então, desvio do septo a gente já pensa mais para o adulto. Boa. E é uma cirurgia tranquila? Como que é o desvio do septo? Essa é uma pergunta muito comum no consultório. É tranquilo? É assim, é uma cirurgia muito realizada, uma das mais realizadas na otorrino, mas como todo procedimento cirúrgico, inspira cuidados. Então, é uma anestesia geral, então tem todo o cuidado da anestesia, tá? Além disso, tem no pós-operatório, precisa fazer repouso, precisa fazer a lavagem nasal. Sim. Isso tudo para minimizar riscos, minimizar sangramentos, minimizar complicações. Fazendo todos esses cuidados, a taxa de sucesso é muito alta. Tá? Muito bom. E aí, no caso das alergias, doutor, tem algum tratamento, alguma coisa para prevenir essa obstrução? Isso. Existe, assim, o tratamento padrão ouro atualmente, que são os corticoides nasais, mas se a pessoa tem uma resistência muito grande, a gente pode até lançar mão de imunoterapia, tá? Que são aquelas vacinas para alergia que as pessoas fazem, né? Isso, geralmente, a gente precisa fazer um teste alérgico, e aí tem vários no mercado, tem prick test, a gente vai procurar identificar o que está causando alergia naquela pessoa e vai fazer um tratamento de dessensibilização. A gente vai expor aquela pessoa gradativamente àqueles agentes para, entre aspas, o corpo dela acostumar com aquilo, tá? Não é para todo mundo, é um tratamento que envolve custo. A taxa de sucesso também é variável, envolve aquilo que eu falei. Primeiro a gente vai do menos invasivo, menos custoso, mas quando tem necessidade, a gente encaminha para a imunoterapia, os resultados são muito bons também. Perfeito. Agora, doutor, acho que todo mundo que deve estar acompanhando o programa hoje deve estar pensando, e aquele remedinho que a gente pinga no nariz faz mal realmente, como dizem por aí? Os vasoconstritores nasais, né? Eu não vou falar assim marcas aqui, mas nafazolina, oxmetazolina, tem diversos. Essas gotinhas mágicas que você pinga, desentope na hora, não vou falar que elas estão completamente abolidas, porque elas têm o seu lugar em algumas coisas específicas. Tem pessoas que utilizam num pós-operatório, tá? Tem pessoas que, às vezes, quando está um estado gripal muito intenso, tem o seu lugar, mas, assim, também tem que avaliar os problemas daquela pessoa. Se é um problema, um cardiopata, porque essas medicações podem acelerar o coração. Então, via de regra, a gente não passa para criança, não passa para cardiopata, isso é individualizado. Perfeito. Por que a gente tem esse cuidado com os vasoconstritores nasais? De forma geral, eles tiram o sangue do nariz. Tá? A gente tem no nosso nariz os cornetos nasais, que popularmente algumas pessoas chamam de carne esponjosa. Sim. Aquilo é cheio de sangue. E aí o vasoconstritor, quando tira o sangue dessas estruturas, ele dá uma murchada, alivia a obstrução nasal. Só que o nosso corpo ele se adapta a isso. Ele entende que está sem sangue no nariz e vai mandar mais sangue para o nariz. Então, a longo prazo, o nariz vai entupindo cada vez mais. Por isso que falam que vicia. Vicia, porque você vai precisar usar mais vasoconstritor nasal. Entendi. Então, tem pessoas que não conseguem dormir sem aquilo, que já está completamente viciado naquilo. E tem algum jeito de reverter essa situação, doutor? A gente tenta fazer um desmame, né? Tem várias formas de fazer isso. Primeira coisa, a gente precisa identificar
o que levou essa pessoa a usar essa medicação em primeira instância. Era um desvio de septo, então foi uma infecção naquela época. Por quê? Se tiver um fator causal, vai ser muito mais proveitoso tratar essa causa também. Entendi. Vai ajudar muito essa pessoa a parar de usar o vasoconstritor. E a gente também vai diminuindo o vasoconstritor paulatinamente. Então, às vezes, você pode ir diluindo com soro fisiológico, fala lá com a pessoa. Você vai usar as gotinhas e você vai completar com soro fisiológico. E também procura usar naqueles momentos que você mais precisa, por exemplo, para dormir. E aí vai chegar o momento que a pessoa vai pingar só soro fisiológico. Certo. E aí, paralelo a isso, vamos tratando as causas da obstrução nasal. Então, às vezes, entrar com corticóide nasal, já pensar em algum tratamento cirúrgico mais para frente, se for um desvio do septo, uma causa estrutural, uma insuficiência de válvula nasal, que é o estreitamento ali das narinas. Tá? Então, a gente vai tanto fazendo desmame quanto tratando a causa. Ótimo. O soro fisiológico, ele pode ser usado? Ele é ótimo. Né? O soro fisiológico tem várias formas de a gente fazer a irrigação, a lavagem nasal. Né? Geralmente tem o spray, a seringa e a garrafinha. Né? A garrafinha ela é ótima. A boa lavagem nasal ela é feita com alto volume, só que baixa pressão. Recentemente, muitas pessoas lavam o nariz com soro fisiológico, só que acaba fazendo pressão e vai para o ouvido. Então, pode dar uma otite. Tá? O soro fisiológico, a lavagem nasal, ela é muito boa para remover a secreção, porque senão você vai aplicar um spray nasal em cima da secreção, não vai entrar em contato com os tecidos que deveria entrar. A lavagem realmente vai limpar tudo, Vai limpar, vai fazer um toalete geral assim, do nariz para depois entrar a medicação. Só que tem uma técnica, a gente explica isso na consulta. Geralmente a gente faz a lavagem nasal olhando para baixo, para o ralo da pia, devagarinho. Se você sentiu que o ouvido ficou meio tampado, é sinal de que você fez força demais, que precisa fazer menos força. Tem até uma posição certa de colocar o spray olhando para baixo, olhando para o ralo da pia, que a gente fala. Exatamente. E aí, para quem quer fazer essa lavagem nasal, começar a fazer, principalmente agora no inverno, doutor, qual que é a sua dica? Primeira coisa, a gente procurar um otorrino, né? De forma geral, a gente não vai logo prescrever de uma forma geral, assim, para todo mundo. Mas a gente vai passar em avaliação e aí, às vezes, uma pessoa que ela não está com dificuldade com a lavagem de alto volume, então, às vezes, a gente começa com um spray nasal, tá? Ou então começa com uma seringa, que é um volume menor, e vai aumentando gradativamente. A boa lavagem nasal é aquela que a pessoa consegue e vai fazer. Não adianta ela fazer 1, 2 vezes, depois parar. A gente quer uma coisa que seja o hábito da pessoa. Hoje em dia, doutor, tem umas pomadinhas, né, que cheira, já tem até meio o formato do nariz. Isso pode ser usado também para dar uma melhorada, uma aliviada? Existem algumas formulações, assim, que dão mais uma sensação de bem-estar. Então, às vezes, a base de menta, às vezes, que vai só melhorar ali a sensibilidade do ar. Não é, de fato, o tratamento que vai mudar a história natural da rinite, é mais um conforto, tá? Entendi. Então, se está precisando usar isso, é melhor passar em avaliação para a gente ver o que realmente está provocando os sintomas. Com certeza. E para desobstruir o nariz, sem essas técnicas, sem essas coisas que a gente falou aqui, doutor, tem alguma forma simples de fazer isso no dia a dia? Uma forma simples, de forma geral, vai ser mais difícil, assim. Inicialmente é o tratamento das causas inflamatórias, né? E eventualmente pode ser necessário algum tratamento cirúrgico, né? Existem esses dilatadores nasais que as pessoas compram em casa de esporte, assim. A gente primeiro precisa ver a anatomia do nariz, como é que é a narina dela, se aquilo está bem adaptado, tá? Porque aquilo pode machucar também a narina. Perfeito, doutor. Então, assim, se tem dúvida, está sentindo alguma obstrução diferente ou realmente incomodando, procurar um otorrino em primeiro lugar. Isso, ele é o profissional que vai te direcionar. E aí você vai ter um sucesso terapêutico muito maior. Maravilhoso. Fechamos o Saúde Cidade de hoje com o doutor Áudrio Nogueira. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo espaço aqui e pela importância para esse tema. Imagina, doutor, a gente que agradece a presença. A Saúde Cidade volta na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã, e daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.